Olá, prof! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao mini curso Comece de onde você está com os recursos que você já tem. Eu sei que você tem muitos recursos aí dentro dessa cabecinha. Então, vamos dar início à nossa segunda aula, que a gente vai começar justamente pela definição dos nossos serviços. Vamos embora? Primeira coisa, né? Você já fez o seu planejamento. Eu espero que você já tenha feito o seu planejamento, já tenha pego lá o seu caderno e a sua canetinha ou o seu lápis, sua lapiseira, para você fazer lá todas as anotações deste mini curso. Pois bem, depois que você planejou o seu serviço de aulas particulares ou de reforço escolar, é muito importante que você defina o seu serviço. Se você não decide o que você vai fazer, quais os tipos de serviço que você vai ofertar, vai ficar difícil, porque na hora que a mãe perguntar, que o pai perguntar ou que o adulto quiser aulas, você vai titubear. Então é importante você definir o seu serviço, você pensar acerca dele, assim você vai falar de forma firme, de forma fluente, de forma estruturada. E essa segurança vai passar para eles, ok? Então, primeira coisa é você vai trabalhar com aulas particulares ou com reforço escolar? Ou os dois? O que você vai fazer? Hein? O seu atendimento ele vai ser individualizado ou ele vai ser coletivo? Individual ou coletivo? Ou em grupo? O que você vai pensar? É importante analisar, pensar a respeito disso. Você vai trabalhar no seu local, que é uma sala na sua casa, uma edícula, um cômodo da sua casa que você separou para isso? Você já tem uma sala ou vai alugar um espaço? O que você vai fazer? Um outro detalhe, você vai trabalhar a domicílio? Você vai ir à casa do aluno? Eu comecei assim. Tem muita gente que pode começar assim também. Tem professores que eu conheço que fazem excelente trabalho e que trabalham até hoje. Tudo vai do quanto a pessoa está disposto de investir em tempo e em dinheiro, não é verdade? Bem, então, nesse momento, é muito importante você pensar nos prós e nos contras. Então, a gente facilitou aqui pensando por você e aí você vai fazer a sua análise. Se você optar por aulas particulares, né, ou seja, um ensino individualizado, quais são os prós? Bom, você vai poder cobrar mais, né? Então, você vai ganhar mais dinheirinho por aluno e você vai estar mais próximo dele. Um aluno, um professor vai aprender ali no tete a tete com você. Qualquer probleminha você já vai ajustando pontualmente. Isso aí são os prós. Quais são os contras, então? Bom, dificuldade em crescer em escala. Você vai dar aula para um só. Né? Aula para um só normalmente é mais caro, ok? Mas também não é muito mais caro, né? Não é, o investimento não é tão mais caro assim, né? Então, vai ser mais difícil de você conseguir crescer. Afinal de contas, você é um só. E indo à casa do aluno, na aula particular, tem baixa produtividade. Por quê? Você está na zona dele. Você está na zona de conforto dele. O que quer dizer isso? Toca o interfone, toca o celular, tem o papagaio, o cachorro, a empregada, a avó. A criança, ele é o rei, né? Ela é o rei, a rainha da casa. Eles reinam. Então, não vai dar para você falar assim, meu amor, senta, vamos ficar quietinho, né? Porque na cabeça dele, ele está na casa dele, é ele que manda. Então, mas você tem que analisar. Tem gente que consegue trabalhar, né, e fazer os combinados. Eu fazia os meus combinados com eles quando eu atendia a domicílio. Um outro detalhe é a estrutura de apoio, né? Não dá para levar uma impressora. Você vai ter que levar um livro, no máximo dois. Então, materiais lúdicos, os joguinhos que você preparou ou que você adquiriu, fica mais complicado levar para casa do aluno, né? Mas há jeito para tudo. Você é que tem que analisar o que é melhor para você, o que você quer começar, né? Tem
Tem que pensar também no custo de locomoção, mas o custo de locomoção não vai cobrar a aula X e na hora de passar para a mãe você fala assim, ah, minha aula é X e o custo mais a minha locomoção é R$ 5, então você cobra lá X mais 5. Pelo amor de Deus, não faça isso. Já tem o custo de locomoção já tem que estar embutido dentro da sua aula. Por quê, Kátia? Porque senão a mãe vai ter uma má impressão de você. Ela vai começar a falar: olha, aquela professora, a aula dela é tanto, mas ela cobra tanto de custo de locomoção. Deixa tudo embutido, fica mais elegante, tá? Você coloca o seu custo de deslocamento dentro da aula, embutida na aula, e não precisa falar. Ali, quando você fala aula é X, já está subentendido que é com a locomoção, tá bem? E aí vamos pensar num reforço escolar coletivo. Quais são os prós? Bom, você pode abrir turmas, né? Então você vai poder cobrar mais. Tem uma turma com 10, você cobra lá X, é X vezes 10. Isso é muito bom. Então você vai aproveitar o tempo, não é? Porque em determinado tempo que o aluno fica com você, você vai ter lá o número de alunos, então isso é muito bom. Você já começa a ganhar mais por hora, porque tem vários alunos lá. Outra coisa, você também tem a proximidade com o aluno, porque com 10 alunos, até 15 alunos, você dá um atendimento praticamente individualizado. Você vai ser lá pontual, você não vai estar o tempo todo do lado do aluno, mas dá para fazer um trabalho primoroso, não é mesmo? Quais são os contras? Você vai precisar de uma estrutura, não dá para trabalhar no reforço coletivo, né? Em alguns condomínios até é possível montar pequenas turmas, mas não são todos os condomínios que têm um número de alunos que precisam de aulas particulares, né? Então, se na sua cidade tem um bairro que tem muita criança, ou tem um condomínio, mesmo um condomínio de casas ou condomínio vertical de apartamentos, pense, sonde, analise se dá para você montar alguma coisa. Às vezes tem um salão de festas ou tem algum tipo de espaço que pode ser, tudo depende de você conversar com o síndico, você se informar. Bem, para um reforço coletivo, você tendo o seu espaço, você vai precisar de um investimento com a estrutura, né? Você vai precisar de umas cadeiras, vai precisar de umas mesas, vai precisar de quadro, né? De lousa, quadro branco. Então, você vai precisar de uma estrutura mínima, né? Mas precisa ter um mobiliário, não é? Então, não vai dar para ser de qualquer jeito. E tendo também um espaço, uma sala, você tem que começar a pensar nas despesas fixas, no custo fixo disso, que é água, luz, telefone, internet, material de limpeza. Então, essas contas vão chegar todo dia, tá certo? Se você não tem aluno, você não vai gastar impressora, certo? Mas aqui, as despesas físicas, tendo ou não tendo alunos, você vai ter esse tipo de despesa. Então, é bom considerar. Veja aí como é que está o seu orçamento, o que você pensa em fazer, como é que você quer começar, tá? E decida, coloque no papel, comece a pensar. E o interessante é que às vezes você começa o curso pensando de uma forma e ao longo do curso começam a surgir ideias, começam a ter insights e aí você termina o curso pensando em fazer de outra forma. Aliás, esse curso é justamente para isso, para quem está em dúvida saber como começar, para quem está em dúvida se é para a pessoa, eu acho que dá para sentir, olha, é para mim, não é para mim, eu vou ter tanto trabalho, eu quero esse tipo de trabalho, eu não quero. Então dá para a pessoa pensar, porque é muito difícil você ter que começar algo investindo, né, já uma graninha e depois perceber que não é aquilo que quer. Então, pelo curso você já vai sentindo, já vai vendo, já vai tomando conhecimento do que passa um professor particular e a partir daí toma a sua decisão. Um outro detalhe no reforço escolar coletivo é que normalmente o faturamento ele acaba sendo pequeno. Como os alunos pagam menos, o seu faturamento
é pequeno em relação à quantidade de trabalho. Mas por que isso, Kátia? Porque você tem muito aluno e você não vai conseguir cobrar um preço alto, né? Porque você não vai falar para a mãe que é individual. É um reforço, tá junto com outras crianças. Só que a cobrança e a entrega ela tem que ser primorosa. Então você vai trabalhar muito e vai ficar um pouquinho cansada, porque vai trabalhar muito e não vai ganhar a mesma coisa que você ganharia se fossem só aulas particulares. Mas de repente é esse o seu objetivo, ok? Bem, qual que é o melhor cenário? Você ter os dois, tá? Você consegue aumentar o seu faturamento ofertando os dois tipos de serviço. Você vai ter aulas individuais e reforço escolar. De repente, você separa aí. Por isso que você fazendo o seu planejamento, você sabe os horários livres que você tem e você já delimita. Tal horário é para grupo, tal horário é individual. E aí você mescla. Porque no individual você vai conseguir cobrar mais. Kátia, mas os pais vão pagar mais? Vão, sabe por quê? Tem criança que tem vergonha de ficar tirando as dúvidas na frente do outro. Então, às vezes, ele começou pelo reforço em grupo. Aí você viu que ele está sempre travado, você chama a mãe de lado, conversa com ela e ela coloca no individual. Ela já sabe que você faz um bom trabalho, já confia em você. Pense nisso. Um outro detalhe é que você vai estar próximo do seu aluno, né? Então, nos dois, você vai estar próximo, você vai demonstrar o seu valor e você vai aumentar a sua produtividade. Então, né? Você vai reduzir um pouquinho aqui o seu custo operacional e até mesmo com o deslocamento, tá certo? Porque num único lugar você faz aulas particulares e faz reforço escolar. Precisa ter um mínimo de apoio, ou seja, impressora, computador, internet, livros, jogos, mas isso eu acredito que a maioria dos professores já tenham, né? Que há muitos anos que a gente já tem computador no Brasil, então os professores gostam de pesquisar, os professores que me conheceram o meu trabalho é porque já viram. Quem tem um smartphone normalmente já tem um computador, já tem uma impressora, já trabalha, não é? Então, esse tipo de estrutura a gente já tem. E você pode crescer mais. Por quê? Porque você dá os dois tipos. Então, a sua escala é maior. Você consegue crescer mais, né? Você consegue aparecer para mais famílias, tá certo? E você pode também, à medida que o seu reforço for crescendo, você pode ter professores trabalhando com você, ok? Professores, parceiros, não é? Então, isso também é muito bom. Quais são os contra? Você tem um maior investimento, mas também vai ganhar mais. Não tem que pensar só no que vai investir, não. Você também vai lucrar com isso. Você vai investir, mas isso vai retornar. Tá certo? Então, o que você aprendeu nesta aula? Você aprendeu a ver quais são os serviços que você vai prestar, não é? Você aprendeu a olhar, anotar aí no seu caderninho o que você vai fazer, o que você vai definir. É muito importante você definir. Qualquer profissional tem que definir o que ele vai fazer, tá? E quanto mais especialista a gente for num segmento, isso é melhor. A gente vira sem referência. Então, isso é muito interessante. Você viu quais são os prós e contras de cada modelo de serviço? Então, você pode analisar aí, ok? E ver junto da sua família, com os seus próprios pensamentos, o que é melhor, o que você se sente mais à vontade. Tem professor que ele prefere o atendimento individual porque a criança não vai bagunçar de jeito nenhum, né? Se o professor tem aflição a barulho, um professor e um aluno nunca que vai ter bagunça. Agora, começa a juntar 5, 6, 4, né? Dependendo da criança, já tem um burburinho e aí tem que fazer os combinados. Então, vai de você pensar aí na estrutura do seu negócio. Veja qual que é o melhor cenário possível, pense bem, analise, anote. O seu caderno é um planejamento. Ele
você vai segui-lo, só que ainda ele está no caderno, ele não foi ainda para a vida real. Então aqui é o momento de você pensar, o que seria melhor? O que eu gostaria? Meu sonho é ter uma sala. Ok, então o que eu posso fazer para ter uma sala? Eu comecei com aulas individualizadas em casa, né, a domicílio, e em 6 meses a gente foi para uma sala comercial e era o prédio que eu queria. Assim, acho que eu coloquei tanto na cabeça que tinha que ser naquele lugar que acabei encontrando uma sala comercial e um aluguel bom, tal. Depois a gente até reformou, abateu lá no aluguel. O dono foi sensacional. Então, acho que tudo isso, sabe, ajuda. Então pense no que você quer, quais são os seus sonhos, com o que você quer trabalhar, que aí as coisas vão acontecendo. Ok? Fique com Deus, beijinho no seu coração e a gente se vê na próxima aula.